Aleluia! É com muita alegria que a gente começa mais esse tempo aqui, acreditando que o Senhor vai nos dar um tempo maravilhoso juntos. Eu quero que você fique aqui conosco, porque vamos contar um pouquinho da história do Projeto Viva, que está fazendo 5 aninhos, mas com alegria desse tempo que o Pai tem nos concedido de liderar essa casa. Eu já quero me apresentar. Eu sou o apóstolo Sidão Pires, o Sidão do Viva. Estou com a minha família aqui, a apóstola Cristina, a Júlia Pires, e é com alegria que a gente vai contar algumas coisas. Eu já queria aqui já começar para aproveitar esse tempo com muita graça, com muita bênção, de como começou todo esse tempo, né? Porque o Projeto Viva, ele tem 5 anos sim, mas na verdade a gente precisa explicar um pouco que o Projeto Viva começou talvez há muitos anos, que foi quando o Pai nos gerou desde o ventre dele, nesse tempo missionário, nesse tempo de aceitar a Ele, de andar com Ele na caminhada. Eu queria falar um pouquinho, começar contando um pouco da minha história, porque na verdade assim, eu conheci a Jesus com 8 anos de idade. E nesse tempo que eu conheci Jesus, foi muito legal, porque eu entrei numa igreja e foi naquele negócio de EBF, onde as crianças entram no tempo de férias nas igrejas, onde nem conhecem Jesus, mas vão lá por causa das brincadeiras, por causa do lanche desse tempo. E aí eu tive o prazer lá em Pavuna de entrar numa igreja e conhecer a Jesus. E aí quando foi começando esse tempo de andar com Jesus ali, passa-se um tempo para a gente assim entender um pouco mais, e eu vou e me batizo logo mais tarde, a seus 15 anos, e aí é quando eu tenho um chamado missionário, aonde eu vou para Governador Valadares, viver um tempo com o Senhor, e passo um mês das minhas férias, aonde ali também na Congregação de Bento Ribeiro, que existia um tempo que a Jocum também nos treinava, aonde nós íamos passar um tempo evangelizando. E lá eu fui missionário e voltei baterista, onde começa também o meu chamado como músico, que você deve me conhecer muito mais como baterista. E aí, lá eu senti uma força muito grande quando estava evangelizando no meio da rua, onde o Pai me chamou e falou assim: algo vai começar na tua vida, e começa a partir desse tempo. Eu voltei um apaixonado pelo Evangelho, voltei um apaixonado pela Bíblia, um apaixonado pelo Reino, porque eu tive o prazer de ver vidas voltando para Jesus, vidas aceitando Jesus. Isso foi um mês ali. Eu vivi experiências marcantes em Minas. E nisso tudo, passa-se mais um tempo, e aí a gente começa a viver algumas coisas do ministério, como chamado também, o Pai nos levantando para esse tempo, foi muito legal. E aí em Bento Ribeiro, onde o Pai me levantou como líder, eu fui me levantando, e o Pai foi levantando os dons, trazendo os dons latentes, se manifestando, onde foi assim um tempo de muito crescimento. E aí foi quando eu conheci a digníssima, assim, né, minha esposa também, que ali começou uma junção de propósitos, porque a gente percebeu muito claramente quando começamos a andar. Isso no documentário você vai ver um pouco mais dessa história, aonde a gente começou a perceber que tinha algo para a gente fazer juntos. Mas o quê? E aí o Pai começou a nos levar para esse tempo, e aí é quando nasce o Projeto Viva, de tantos lugares que nós passamos, igrejas, ministérios, pastores que nos treinaram, mas aí começa a nascer o Projeto Viva. Então, pessoal, eu me chamo Cristina Pires, sou apóstola do Projeto Viva hoje, junto com o apóstolo Sidão, e estamos aqui servindo a Deus nesses 5 anos, né, junto a essa casa, aos irmãos, e contando um pouquinho para vocês um pouco da minha história, né, do que Deus fez também na minha vida. Eu nasci, né, num lar onde a minha família toda já era praticante, né, do catolicismo, e na verdade eu era católica, né, mas dentro de um movimento da renovação carismática. Então, ou seja, eu não era aquela católica que só era domingueira, de ir às igrejas somente aos domingos, mas eu era realmente ativa, participante, né, na igreja onde eu frequentava. E aí trabalhei junto ao Ministério de Louvor, trabalhava dirigindo cultos, né, que na verdade eram as missas na Igreja Católica. Então era alguém que realmente tinha um chamado ministerial, alguém que trabalhava com os jovens. E aí eu segui a minha vida, né, dentro dessa prática, já dentro do catolicismo, fiz todas as demandas que se pede, fui batizada na Igreja Católica e por fim fui crismada, que era o último sacramento que a gente recebia. Ou seja, eu tinha plena convicção realmente daquilo que Deus tinha para mim ali dentro
dentro da Igreja Católica. Foi aí que quando eu comecei a trabalhar, e eu comecei a trabalhar na escola do Marcos Nato, uma escola de música em São João, onde eu morava, e ali naquela escola todo mundo, todos os donos da escola, eles eram evangélicos, e aí, né, todo o assunto, tudo que se envolvia era ligado realmente a prática, né, e a fé que eles tinham, né, na igreja evangélica em Jesus. E ali eu comecei a conhecer um pouco desses bastidores da igreja evangélica que eu não conhecia. E tem uma particularidade muito legal, porque eu lembro que o Nato, ele tinha uma Bíblia, né? E ele deixava essa Bíblia na secretaria da escola, e eu era secretária. Então, nas minhas horas vagas, eu comecei a ter curiosidade de ler, porque era uma Bíblia diferente da minha, né, católica, e eu comecei a ler a Bíblia dele, né? E ali fui lendo e cada vez mais me apaixonando e querendo ler mais e pedindo a Deus que ele não estivesse na escola para eu poder pegar a Bíblia dele e ler as escondidas. E foi ali que eu fui começando a ter o meu encontro pessoal com Jesus. Até que eu comecei conheci na época já o Sidão, e a gente começou a namorar, e a minha cunhada, a Simone, eu via Renascer em Cristo muito, e ela me apresentou a Bispa Sônia, que na época também ainda hoje é, né, líder da Igreja Renascer em Cristo, e eu comecei a ouvir as programações nas rádios e me apaixonar pela Renascer. Então, pulando para lá mais um pouquinho à frente, foi quando eu pedi o Sidão para me levar, né, nessa igreja. E a gente foi uma igreja evangélica lá da Renascer em Cristo, em Caxias, e foi ali que, assim, de uma forma muito especial, como tudo na minha vida, que foi muito rápido, o Senhor, eu senti muito forte a voz de Deus me chamando naquele dia para entregar a minha vida realmente, completamente a Jesus, né? E aí, ali, eu me lembro que naquele dia o pastor falou assim: olha, eu vou fazer uma coisa inusitada que a gente não faz aqui, mas existem pessoas aqui hoje que precisam reconhecer Jesus, e eu não vou pedir para você se levantar e vir aqui à frente confessar Jesus, mas você apenas levante uma mão aí de onde você estiver e um obreiro vai até você. E foi assim comigo, né? Jesus me chamou de uma forma especial, rápida e muito diferente. Naquele dia eu me lembro que eu aceitei Jesus, e a minha história com Jesus começou ali também de uma forma muito rápida. E aí dali para cá nós nos casamos, e a gente começou a frequentar, já não mais a Renascer, mas a gente foi frequentar um outro ministério, e nesse ministério eu rapidamente me envolvi com a obra do Senhor, né? E ali eu fui líder de mulheres por 4 anos, depois mais 3 anos como líder de intercessão, e todo o meu chamado se dá em torno disso, de trabalhar com pessoas, de me envolver com a intercessão da casa, que é um chamado que arde muito forte em mim. E daí por diante, né, a gente saiu daquele ministério, fomos para um outro ministério, e ali o Senhor também muito rapidamente foi identificado um chamado pastoral, e o pastor daquela casa me ungiu cerca de 9 meses depois, muito rápido também, ao ministério pastoral. Ou seja, eu não cumpri etapas, né, como normalmente as pessoas sobem a diácono e vai, né, por aí vai. Assim, Deus foi sempre muito veloz comigo, e nessa velocidade o Senhor começou a usar a minha vida. E aí nasce a história do Viva. Por quê? Na verdade, eu acredito que o Viva, para mim, continua sendo, mas ele se tornou uma escola de treinamento muito rápido, onde a gente precisou, né, juntos aprender a lidar com pessoas, juntos amadurecer muito rápido para aquilo que Deus queria de nós. O Viva, para mim, ele simbola a minha história, porque eu acredito que parte da minha história toda se conclui, ela tanto começa, mas se conclui aqui no Viva. E eu acredito que a missão de pastorear o Viva, e hoje de estar no encargo apostólico, servindo num dom apostólico, ela me ensinou muita coisa, né? O Viva me ensinou muita coisa, as pessoas me ensinaram muita coisa. E eu me lembro de um dia, quando a gente iniciou o Projeto Viva na sala da nossa casa, onde ali o Senhor começou a nos pedir muitas coisas, muitas delas nas quais exigiam demais de nós, na nossa individualidade, na nossa singularidade de ser. E hoje o Viva completa 5 anos, né? E a gente pode olhar para trás e ver que o Senhor foi fiel em todas as coisas, né? Em todas as fases, em todas as etapas, em tudo que nós vivemos. E a Julinha vai contar um pouco, né, de como essa história que começou na sala se deu, né, a partir de nós 3, e hoje ela é o que é, né, nesse contexto de muitas pessoas.
Boa noite, gente. Estou aqui para contar um pouquinho da nossa história, de como a gente começou, pequenininhos, e como nós estamos hoje. E eu me lembro como se fosse ontem, porque passou muito rápido, mesmo que sejam 5 anos. Quando o meu pai me chamou na sala, ele tinha acabado de conversar com a minha mãe, como eles sempre fazem, né? Todos os dias eles conversam muito, e era mais um dia que eles haviam conversado e mal sabia eu qual era o cunho da conversa, né? Eu lembro que eu cheguei na sala e os meus pais estavam com uma cara meio assim, sabe, de quem tinha uma novidade para contar, mas muito tensos também. E eu lembro que meu pai falou assim: então, Júlia, você precisa começar a se preparar, porque o Senhor pediu para que a gente abra o nosso ministério. E a gente tinha acabado de viver muitas coisas na nossa vida ministerial, na nossa vida como servos do Senhor. E naquele momento eu fiquei meio perdida, sabe? Como quem não conseguiria imaginar que um dia esse dia chegaria. Sempre foi uma promessa do Senhor que nós teríamos um lugar para cuidar, para liderar pessoas, para levantar pessoas, mas a gente nunca acha que vai ser tão rápido. Mas como os meus pais contaram aqui, tudo na nossa vida foi muito rápido. O Senhor sempre teve muita pressa naquilo que Ele havia prometido para a gente. E entre vários nomes que a gente tinha, que o Senhor tinha dado a eles, ficou acordado que seria Projeto Viva, porque o que a gente gostaria de ter recebido muitas das vezes em outros ministérios, aquilo que a gente carrega na nossa essência, que é muita vida, é muita alegria, a gente sempre foi assim como família, era o que a gente gostaria que todas as pessoas que passassem pelo nosso ministério tivessem também. Então, eu lembro que naquele momento eu fiquei me sentindo como quem era uma criança ainda, porque eu era muito nova, mas eu precisava assumir uma responsabilidade, um papel de uma filha de 2 pastores, presidentes de uma igreja, e eu muito me preocupei com eles também, né? Com como seria eles assumirem essa grande missão que o Senhor tinha dado na vida deles. Mas, ao mesmo tempo, é muito engraçado falar que, ao mesmo tempo que eu senti medo, eu sabia que iria dar certo. Era um sentimento que tinha dentro de mim de que não seria apenas mais um projeto. Porque, para quem não sabe, o apóstolo, ele sempre foi um homem de muitos projetos. Ele sempre colocou a gente em muitos projetos dele. Gente, não são poucos, é sério. A gente já fez de tudo. Porque a gente sabe que o Senhor tinha um projeto pra gente, mas até a nossa visão ser calibrada pra gente entender que o projeto era o Viva, a gente passou por muitas coisas. A gente já vendeu roupa, a gente já teve uma empresa de perfumes, a gente já teve muitas coisas. De CD, inclusive, tem gente que não sabe, mas a minha mãe já cantou num CD com meu pai, porque o meu pai colocou ela para cantar, porque ele cismou que tinha que fazer um ministério mesmo de louvor e ele precisava fazer um CD e nem tinha ninguém para cantar. O que ele fez? Colocou a apóstola para cantar, e a apóstola nunca tinha cantado na vida dela. Então ele fez o CD e a gente sempre encarou muito como família esses desafios, sabe? Se o Senhor colocava uma coisa no coração do apóstolo, a gente não queria saber o que era, a gente ia e fazia. E aí, quando veio esse projeto, eu pensei na minha cabeça que seria apenas mais um projeto. Mas hoje, ouvindo uma mensagem de uma pessoa que eu admiro muito, ele citou uma frase que eu queria falar aqui para você. Visões são extraordinárias, mas mais extraordinárias do que ter uma visão é saber quem te deu essa visão e para onde ela aponta. E isso foi a verdade. Só não foi mais um projeto porque a gente reconheceu quem tinha dado o projeto, quem tinha dado a visão e para onde esse projeto apontava. A gente poderia pensar nas diversas coisas que poderiam ter dado errado, que seria uma igreja que não iria encher, que seria uma igreja pequena, que a gente tinha as nossas limitações, mas a gente entendeu quem tinha dado a visão e para onde essa visão apontava, que existia um destino muito lindo para essa visão. Então a gente começou a caminhar nesse projeto, as pessoas começaram a chegar sem a gente chamar, sem a gente dizer que estava abrindo um ministério. 3 pessoas começaram a chegar, os meus pais começaram a cuidar, e a gente às vezes não queria que chegassem muitas pessoas para não parecer que a gente estava roubando mesmo. Mas assim, as pessoas chegavam até o nosso portão de maneira inesperada e chamavam os meus pais e queriam conversar. E tudo começou na base da conversa, sabe? Das pessoas serem acolhidas em um momento onde elas se viam perdidas. E foi um tempo de muito amadurecimento para mim, eu digo assim, porque eu era uma criança que estava começando uma adolescência, então eu tinha muito ciúme dos meus pais, era muito difícil ver pessoas chegando e entrando num lugar onde eu tinha muito meu, sabe? Que era eu, meu pai e minha mãe sempre. Então foi um processo de amadurecimento, de eu crescer
assim, exponencialmente. Eu pulei de uma idade de, vamos botar, de 13 anos para uma idade de 19, onde eu não vi esse ciclo passar, sabe? Foram muitas coisas difíceis, muitos desafios, mas o Senhor foi me amadurecendo de uma maneira muito incrível, assim. E a gente começou os nossos cultos na sala como algo que a gente já tinha costume de fazer, que as pessoas não sabiam. A gente sempre foi muito lá de fazer cultos no lar. Então a gente se juntava para ouvir uma música e acabava o Senhor dando algo para os meus pais. A gente começava a louvar, a minha avó, que morava em cima, começava a louvar com a gente, descia, entregava alguma palavra. E as pessoas foram chegando sem a gente convidar para um culto em si. E elas começaram a participar desse momento com a gente. Nasceu a sala, passamos da sala com muitos desafios, e algo muito engraçado que a gente tem para contar da sala é que a sala era a nossa igreja. Então, a gente não tinha um gabinete, a gente não tinha uma salinha, uma cozinha, um púlpito, mas eu lembro que a gente fazia os cultos e as crianças que não conseguiam ficar na sala ficavam no meu quarto. Então, a gente dividia o meu quarto para fazer a salinha. Quando não tinha culto, os meus pais atendiam no sofá, que vocês vão ver aqui no documentário, ele está aqui hoje com a gente. E as pessoas ficavam no sofá horas, porque não tinha um tempo estipulado para um gabinete, as pessoas estavam sedentas em poder falar, em poder desabafar e ouvir aquilo que o Senhor tinha através da vida dos meus pais. Então elas ficavam horas. Então às vezes meus pais começavam a atender de manhã, paravam meia-noite, 1h da manhã, e eu não tinha como sair, porque não era uma casa grande, eu não podia ir para um segundo andar ou ir para algum outro lugar, eu precisava ficar no meu quarto. Mas como foi bom esse tempo do meu quarto, sabe? Eu acho que foi um tempo onde o Senhor me deixou reclusa para poder aprender, amadurecer, para quando eu saísse eu pudesse ajudar eles naquilo que eles precisavam fazer. E eu ficava horas no meu quarto. E hoje eu faço isso ainda, porque por mais que a gente tenha ao vivo um lugar grande, a essência da sala nunca se perdeu. Então, às vezes os meus pais precisam estar com pessoas na sala, porque é diferente de estar dentro daqui da igreja. E eu continuo. E quão bom foi o tempo de eu também aprender a estar sozinha, aprender a estar me moldando, sabe, para esse tempo novo que a gente está vivendo. O tempo da sala se passou, o Vivinha chegou e o Senhor foi nos levando a outros lugares. Mas, assim, o quão lindo é ver o que o Senhor está fazendo na nossa vida, porque é uma obra contínua. E a gente não é extraordinário, a gente não é uma igreja perfeita, isso vale muito ser dito, até me emociona muito falar sobre isso, porque nós não somos nada além do que o Senhor pediu para que nós fôssemos. Então, assim, as pessoas chegam e se espantam, sabe, com Viva, mas quem dera que fosse normal, né, sabe? Existia uma igreja que houvesse amor, que houvesse acolhimento, que houvesse vida e que tudo fosse levado com muita naturalidade, porque nós só somos aquilo que o Senhor disse que nós deveríamos ser aqui na Terra. A gente não é mais usado, a gente não é mais espiritual, não existe uma presença diferente aqui que não existe em outras igrejas. O que acontece aqui é que nós entendemos para que nós fomos chamados e que nós fazemos aquilo que nós gostaríamos de receber. Eu acho que a humanidade que muitas pessoas falam que a gente tem é porque o Viva que a gente gerou nos nossos corações é o Viva que a gente gostaria de ter participado um dia. Então, a gente é aquilo que dizem que nós somos os pequenos cristos mesmo. A gente só faz o papel daquilo que o Senhor determinou e deixou para que a gente fizesse aqui na Terra. Então, essa é a nossa história do Viva. É fantástico, né? Eu tô vendo a Júlia falar aqui, é impressionante, amor, assim, deu certo, né? Porque esse projeto deu certo. Porque quando eu vejo a minha filha falar isso aqui, é a igreja que foi a primeira. É a igreja que nós passamos para ela. E talvez o que as pessoas estão sentindo no Projeto Viva dentro desses 5 anos seja a igreja que a gente estava dentro de casa fazendo já nesse tempo todo. E na minha mentalidade aqui, do que eu tenho entendido hoje para cá de oração, é exatamente aquilo que a gente tem falado lá em casa quando conversamos. O faraó Ramsés, ele só conseguiu travar exatamente o povo dentro do Egito, os hebreus, e fazer com que eles ficassem presos ali, servindo como escravos, porque ele não conheceu o Deus de José.
Então, quando eu vejo a minha família, que é primordial para mim, entendendo o que é o Cristo, quem é o Deus Todo-Poderoso e quem é o Deus de José, isso me dá paz de saber que a próxima geração, representada pela minha filha, que eu e minha esposa estamos gerando, é exatamente uma geração que está sendo formada nessa casa para cuidar dessa nação, e assim Satanás, representando lá naquele tempo por Faraó, não vai poder aprisionar, nem ser assim um tempo de escravidão diante do povo, porque nós estamos gerando filhos que conhecem o Deus de José. Aleluia, aleluia. Então é disso que a gente está falando aqui, sabe? Nesse tempo é que a gente consiga fazer isso, sabe? E até para encerrar, né, essa parte, eu me lembrei de algo quando a gente estava aqui ouvindo, a gente ainda estava na Pavuna, e eu lembro que a gente recebeu a visita de uma apóstola, e essa apóstola falou assim para mim, né? Para quem sabe, quem é aqui do Viva vai entender, a nossa igreja sempre teve muitas crianças, mas muitas crianças mesmo, às vezes muito mais crianças do que propriamente membros adultos. E ela chegou lá para ministrar a palavra, e ela olhou aquele tanto de criança, ela falou: nossa, pastora, quantas crianças vocês têm nessa igreja? Aí eu falei: muitas, apóstola. E ela falou: mas o Senhor tem uma palavra que vai explicar o porquê de tantas crianças nessa casa. É porque vocês são uma casa geracional, e essa casa geracional precisa ser marcado pela existência de crianças, porque elas vão dar continuidade à próxima geração do Projeto Viva. E então aquilo aquietou o meu coração, porque eu também me fazia essa pergunta. E aí, pensando nisso que a apóstola falou, eu entendo hoje, né, que agora ouvindo a minha filha falar, realmente o Viva que nós iniciamos e o Senhor nos permitiu construir a partir de nós, não é um Viva que vai parar em nós, mas é um Viva que vai avançar gerações, que vai alcançar outras gerações. A gente vê que uma das nossas crianças, que, por exemplo, na época era o Kaique, né, filho de um dos pastores da casa. Kaique era bem pequenininho, hoje ele já é um jovem, né, e eu vejo já o Kaique servindo ao Senhor, se desenvolvendo nos seus dons ministeriais, e é para o Kaique que o Viva nasceu, é para os Kaiques da vida, é para as outras crianças dessa casa, né, crianças que nós vimos ser geradas nos ventres das suas mães e que hoje já estão andando, falando, né, celebrando a Deus nas salinhas, e é para isso, sabe? A gente entende que aquele que nos chamou não chamou para que a gente construísse uma história que se detesse a partir de nós e somente em nós, mas que avançasse em gerações. Então, esse Viva que celebra 5 anos hoje, ele é um Viva que aponta para as futuras gerações. E é isso que nós queremos deixar como missão, como alvo, como objetivo, para que alcance os corações de vocês. Nós vamos ter vários episódios aqui onde vamos contar cada fase. Você precisa ver, não fique de fora disso, sabe? Nós temos o tempo da sala, que foi falado aqui. Nós temos o tempo do salão de festa, quando saímos da nossa sala. Depois chamamos de Vivinha, que é uma igreja onde foi estabelecido de verdade um templo, onde nós conseguimos assim estabelecer a casa de oração Projeto Viva. E aí aqui sim, fazendo 5 anos, que a gente chama de Vivão, que é o Projeto Viva, aqui em Edna Pires do Rio. E aí você não fique de fora, porque tem o Projeto Viva TV, que você pode estar ali acompanhando. Se inscreva, por favor, dá um toquezinho lá, curte, aciona lá o sininho para que você receba as notificações, porque de verdade lá também tem as lives que fazemos aqui no Projeto Viva, e eu queria que você fizesse parte disso, porque com certeza a gente tem falado muito isso aqui no projeto. O Projeto Viva é para que você entenda, não é mais uma casa de oração, a gente não está querendo aqui nos tornar alguma coisa grandiosa, não, nada disso. Nós só queríamos trazer a nossa sala para esse ambiente, e nós só queremos de alguma forma abençoar a sua vida. E aí, se for numa live, se for em um vídeo, se for nesse documentário, se for em alguma parte que a gente possa abençoar você, por favor. E também não deixe de compartilhar, porque isso vai ser de suma importância para que outras pessoas também sejam alcançadas. Então, quero aqui deixar nossa alegria, assim, com certeza você faz parte desse aniversário, tantos amigos que passaram por aqui, pastores, apóstolos, essa casa apostólica e profética para ter se levantado através de nossas vidas, que seja uma bênção para você, faça parte disso e Deus abençoe a sua vida.